quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia. Glória a Deus. Eu vou usar o teclado aqui mesmo como púlpito, como altar. Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia, louvar a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes. Eu sei que tem irmãos aqui e tem outras pessoas que estão nas salas de vídeo, porque quando você compartilha o vídeo, você automaticamente cria uma outra sala de vídeo. E nessa sala que as pessoas criam, que os irmãos estão criando, eu não consigo ter a noção, a ideia de quem está lá ou quem está comentando. Então, para que eu não seja injusto em falar o nome de alguns e talvez você está me ouvindo e eu não citar o seu nome, é porque eu não consigo ver, porque existem outras salas de vídeo, mas eu louvo a Deus pela sua presença, mesmo não conseguindo ver o seu comentário. Eu louvo a Deus por você estar aqui nesse culto conosco, adorando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Os irmãos de perto aqui de Brasília, os irmãos ali do Rio de Janeiro, amigos chegados, os irmãos de fora do Brasil, né? É no caso da nossa irmã Lani, nosso irmão Rafael, o seu pai também. Que Deus abençoe essa família abençoada que está ali nos Estados Unidos. Glória a Deus. Os irmãos de Santa Catarina, que sempre estão conosco aqui participando, da família do pastor Acácio, algumas ovelhas também do pastor Acácio, da igreja que o pastor Acácio estava dirigindo lá, estão sempre presentes conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Glória a Deus. E o versículo de número 16 em diante. Aleluias. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 em diante. Hoje eu quero falar sobre 7 características, aleluias, de um genuíno servo de Deus. 7 características de quem deseja viver uma vida plena no Senhor. E nós precisamos aprender, e a palavra de Deus é o nosso manual que nos orienta como chegarmos a Deus, como vivermos o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, esses dias de quarentena é uma ótima oportunidade para você buscar em Deus qual é o seu propósito. É uma ótima oportunidade para você buscar em Deus qual é o seu chamado. Porque às vezes eu vejo pessoas perdidas sem saber para que foram chamadas e por que foram chamadas, e não se aplicam no propósito que Deus tem para a vida delas. E essa quarentena é uma ótima oportunidade para você se debruçar sobre isso e meditar, refletir, orar a Deus e pedir a Deus que te oriente no seu propósito, para que você, depois que essa quarentena passar, você retorne às suas atividades no trabalho, na igreja, e comece a viver dentro do propósito que Deus te chamou para, aleluia, exercer na obra e no reino do nosso Deus. O versículo 16 nos diz assim, a partir do versículo 16: regozijai-vos sempre. 17 diz: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, ou em algumas versões, não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem, e retende o que é bom. E o versículo 22 diz assim: abstende-vos, afaste-se da aparência do mal, ou de toda aparência do mal. E o versículo 23, para terminarmos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, irmãos, características, conselhos de Paulo. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja que está em Tessalônica, aos irmãos dessa igreja, e essa carta
que ele direciona essa igreja são orientações espirituais, são orientações para que quem lesse e quem ouvisse aquilo que fora escrita nesta carta começasse a viver a vida pautada no propósito e no plano de Deus para as suas vidas. E por isso Paulo é muito específico, Paulo é muito detalhista em alguns pontos dentro dessa carta, e principalmente no capítulo de número 5, que agora lemos, ele vai detalhando ponto a ponto algumas características importantes para viver exatamente o versículo de número 23. Se você prestar atenção, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, para que sejais irrepreensíveis e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E Deus seja glorificado através da vida de vocês. Olha como é importante, aleluias, ver o que Paulo está nos orientando. E eu quero falar aqui sobre cada uma dessas características que nos faz viver a real vontade de Deus. Aquilo que Romanos 12:2 nos diz, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É boa, perfeita e agradável. E como viver essa vontade de Deus? Como viver o propósito de Deus? Para isso nós precisamos aprender aquilo que Paulo deixa bem claro aqui nesse capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele já começa dizendo o versículo 16 de forma tão clara e que nem precisa de interpretação bíblica para entender esse versículo 16, quando ele diz: regozijai-vos sempre. Paulo está nos dando orientação e dizendo para nos alegrarmos sempre. É sempre sim, é sempre em todo momento, porque não nos alegrarmos numa alegria momentânea, não nos alegrarmos numa alegria humana, mas nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos por servir a Deus, nos alegrarmos por estar na presença do Senhor, ter uma alegria não apenas humana, porque a alegria humana, bem sabemos que ela é passageira. Você sente alegria de ter comprado um carro, mas com o tempo você percebe que aquela alegria, aquela euforia de ter comprado o carro, ela se esvai. Você compra uma casa nova, logo depois de um tempo você se acostuma tanto com a casa que você já não sente aquela alegria de ter a casa nova. Essa é a alegria humana, essa é a alegria que passa. Mas a alegria de Deus, a alegria de estar em Deus, é uma alegria eterna, é uma alegria permanente, é uma alegria completa. Olha o que a Bíblia diz, se você puder abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo de número 15, e o versículo é o versículo de número 11. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre a alegria de Deus para as nossas vidas. Capítulo 15, versículo de número 11. O Evangelho de João nos diz assim, aleluias: tendo-vos dito isso para que a minha alegria, olha Deus falando, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aleluias. Dito isto, para que a vossa alegria permaneça em vós. A minha alegria, Deus falando, permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O desejo de Deus não é que você viva apenas a sua alegria momentânea, é que você seja preenchido, é que você seja completo, é que você seja inundado pela alegria de Deus, para que a sua alegria seja completa. É por isso que Neemias diz, aleluias, e o efeito dessa alegria em nós gera o que Neemias diz no capítulo 8, no versículo de número 10, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está preenchido pela alegria de Deus, quando a alegria do Senhor é completa, te torna completo, há vigor, a força, a energia dentro de você, porque você está alegre até em momentos difíceis,
alegre até em momentos complicados, alegre até em momentos de tempestade. E alegria não é ficar rindo o tempo todo, é perceber que Deus está comigo em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas em circunstâncias ruins. Quem tem alegria do Senhor na sua vida percebe que Deus está com ele de manhã, de tarde e de noite. E quem anda com Deus não fica triste. Quem anda com Deus não vive em tristeza. Quem anda com Deus não vive em amargura. Quem anda com Deus não vive em lamentações. Quem anda com Deus não vive se lamuriando. Quem anda com Deus não fica murmurando. Quem anda com Deus tem uma vida alegre, tem uma vida plena, tem uma vida feliz. E esse é o propósito de Deus, para andarmos na vontade do Senhor. Paulo não está nos dando um conselho apenas, Paulo está nos dando um mandamento: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, aleluia. Filipenses vai nos dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos sempre. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos em Deus, a nossa vida precisa ter alegria. A nossa vida precisa ser alegre, regozijarmos sempre no nosso Deus. E é isso que Paulo está nos orientando. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está esse breve momento, porque para muitos ficar em casa, sabe, em casa é um momento de tristeza, é um momento ruim. Quantas notícias ruins nós temos recebido de casais que, por estar dentro de casa, já não tem alegria, já não tem prazer em olhar um para o outro. Você sabia que em algumas famílias o que falta não é amor, o que falta é humor. Eu vou repetir isso mais uma vez. Em alguns casamentos, o que falta não é amor, o que falta é humor, é alegria de aproveitar os momentos. Eu gosto e amo a minha família, irmãos, e como às vezes eu estou com a minha esposa e a gente se alegra, a gente dá gargalhada, a gente ri de momentos tão pequenos, mas são momentos que, sabem, trazem satisfação, porque quem está em Deus vive uma vida alegre. Eu não posso viver dentro da minha casa com a cara fechada, amargurado. Não, eu preciso viver uma vida alegre, glorificando a Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas na minha vida. Por isso Paulo está nos orientando, dizendo: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Aí Paulo pula para a segunda etapa, a segunda característica que Paulo nos dá. Ele diz no versículo 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Como eu amo esse versículo, irmãos, e aprendo muito com ele, porque muitas vezes nós pensamos que é a quantidade do tempo que nós passamos de joelhos que determina vitórias sobre as nossas vidas, e a gente aprende aqui nesse versículo que Paulo não está estipulando o tempo que você fica em oração, mas Paulo está determinando para nós a permanência do tempo em que você continua orando, porque não adianta você orar hoje, e vou dar um exemplo de sentar num lugar ou dobrar o joelho e ficar por 4 horas de joelhos em oração. Eu vou orar hoje 4 horas e depois fico um mês sem orar. O que adiantou aquela oração? Martinho Lutero, que é o pai da reforma, ele dizia algo muito interessante. Ele falava que se ele deixasse de orar 2 horas por dia, ele perdia a guerra para o diabo naquele dia. Entenda que o que fazia Martinho Lutero vencer não eram as 2 horas de oração, mas era a permanência na oração, era a constância na oração, é todos os dias. Por isso Paulo está dizendo: orai sem cessar. Não é só um momento de oração, é o tempo, é a permanência.
constantemente orando. É orar de manhã, é orar de tarde, é orar à noite, é orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ano, aleluias, após ano, permanecermos em oração. Nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto, que se voltava para Jerusalém e orava todos os dias. Todos os dias ele orava, o que muitas vezes nos falta para vencermos as guerras espirituais que têm se levantado contra a nossa vida. As batalhas que nós enfrentamos todos os dias é exatamente isso, a disciplina de fazer todos os dias o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Se você vive uma vida todos os dias alegre, e se você ora todos os dias, e talvez você pergunte: pastor, por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar todo dia? Porque a oração te conecta com Deus. A oração, aleluia, faz você estar mais perto de Deus. A oração te aproxima de Deus. E quanto mais você está perto de Deus, mais segredos você consegue ouvir deles. Mais compartilhamento ele libera sobre a sua vida. Mais segredos ele te conta. Aleluia. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais recebemos dele. Por isso orar é tão importante. Por isso buscar a Deus é tão importante. E não é só um tempo, é constantemente. Orai sem cessar. Aleluia. Alguém uma vez perguntou para Moody. Moody foi um dos maiores evangelistas e pregadores do evangelho, e talvez um dos que revolucionaram a escola bíblica dominical. Alguém perguntou para ele assim, dizendo: Moody, quanto tempo você ora? Ele falou: eu oro apenas 20 minutos. E a pessoa olhou para ele e ficou assim assustado: como pode alguém orar apenas 20 minutos e ter tanta graça de Deus e ter tanta revelação de Deus como você tem? E ele respondeu: eu oro 20 minutos, mas não fico 20 minutos sem orar. Ou seja, o que ele estava dizendo: eu oro 20 minutos, mas antes que o próximo 20 minutos termine, eu já estou em oração novamente, porque eu preciso estar todo momento em contato com aquele que é o meu Deus, que é o meu Senhor, que é o Deus da minha vida e que conhece o meu futuro. Orar, irmãos, é falar com quem conhece o teu amanhã. E quem conhece o teu amanhã pode te revelar, aleluia, coisas maravilhosas que ele fará na sua vida no dia de amanhã. Então perceba, se você não sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe. E talvez através da oração ele pode te dar pequenas revelações daquilo que ele fará na sua vida no dia do amanhã. Por isso é importante termos uma vida de oração, conectados a Deus. Aí Paulo vai mais adiante, oh aleluia, glória a Deus, nos dizendo algo muito interessante. E quando ele ainda fala de oração, aleluia, nós aprendemos com Jesus que orar é fechar a porta, aleluia, do nosso quarto, nos trancarmos e estarmos a sós com Deus. Existem orações, existem momentos de oração que são orações em público, orações de intercessão, orações em reuniões, mas existem momentos da nossa vida que nós precisamos estar em orações a sós, como ele disse lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, quando você quiser falar com seu Deus, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com aquele que te ouve, e aquele que te ouve em secreto, ele é poderoso, ele é Deus para te recompensar publicamente. Se você fala em Deus em secreto, Deus sempre vai te honrar publicamente. Então valorize cada momento de oração. E se você não sabe orar, leia Mateus 6, 9, aleluia, que ele começa a oração do Pai Nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. E a oração prossegue nos ensinando ou nos dando um modelo de oração. Glória a Deus. Desculpa o barulho aí, é um carro que passou aqui de som e fez um barulho muito alto. Então precisamos aprender a ter a disciplina de orar todos os dias. Eu gosto de uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz: a oração é o oxigênio da alma.
Se você respira oxigênio, se o seu corpo precisa de respiração para sobreviver, a sua alma precisa de oração para respirar. Então, ore todos os dias, fale com Deus todos os dias para que a sua alma respire. Olha o que a Bíblia ainda vai nos dizer. Paulo, seguindo adiante, vai nos dizer no versículo de número 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Irmão, se tem uma coisa que move Deus e que faz Deus se alegrar, tudo que nós vamos falar aqui é muito importante, mas existe algo que é importantíssimo na nossa vida e na nossa caminhada cristã, que nós precisamos aprender e praticar isso todos os dias, é algo chamado gratidão. Quem é grato, aleluias, ele reconhece o que Deus faz na vida dele, ele reconhece o que Deus pode fazer na vida dele. A gratidão é um sentimento que precisa existir no nosso coração, não apenas para com Deus, mas também para com o nosso semelhante. Aleluias, tem pessoas que têm dificuldade de agradecer, talvez por um copo d'água, talvez por um gesto simples que alguém faça por você, mas Deus está nos ensinando: em tudo dai graça. Agradeça por tudo. Tudo que você fizer, faça agradecendo. Aleluia. Olha o que a Bíblia nos diz, aleluias, lá no Salmo de número 103, versículo de número 2, a Bíblia diz: bendize, ó minha alma, Senhor, e não se esqueça. A Bíblia está dizendo: agradeça minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem te dado? Quantos benefícios Deus tem proporcionado à nossa vida? E muitas vezes não aproveitamos cada oportunidade para agradecer a Deus. Sabe, agradecer a Deus pelo oxigênio, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pelo seu casamento, agradecer a Deus pela sua casa, agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado à sua vida. Aprenda a ser grato. Porque quando nós somos gratos, nós paramos de olhar para os problemas e colocamos o nosso foco naquilo que é mais importante, naquilo que Deus já nos concedeu, naquilo que Deus já nos abençoou. Aleluia. A gente aprende a cada dia e eu vou te dar um conselho muito, muito importante. Se você puder, isso vai gerar algo muito forte no seu coração, muito maravilhoso no seu coração, de todos os dias ter um caderno da gratidão. Todos os dias ter uma folha da gratidão e você anotar nessa folha tudo pelo qual você é grato. E ser específico: Deus, eu sou grato porque eu estou vivo, eu sou grato pela minha esposa, eu sou grato pelo meu filho Lucas, eu sou grato pela Laodiceia, eu sou grato pela roupa que eu tenho, eu sou grato pela porta de emprego que o Senhor abriu, eu sou grato pela igreja que eu congrego, eu sou grato pelo meu pastor, eu sou grato pelo meu vizinho, eu sou grato pelo meu patrão, eu sou grato pelo meu pai, eu sou grato pela minha mãe, eu sou grato pela minha sogra, eu sou grato pelas vitórias que o Senhor me tem concedido. Sabe, ser específico, ser específico em tudo, e você vai perceber que você tem muito mais motivo para agradecer do que reclamar. Você vai perceber que você tem muito mais motivo de adorar a Deus do que olhar para problemas. O nosso adversário quer que o nosso foco fique no problema, porque Pedro só afundou quando ele começou a olhar para a tempestade. Quando Pedro sai do barco, ele vive o maior milagre da vida dele, que é andar sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o problema, ele começa a afundar. E essa é a estratégia do inimigo: te tirar a visão daquilo que Deus está fazendo na sua vida e colocar os seus olhos no seu problema, para que você afunde nos problemas, para que você mergulhe nos problemas. Mas Deus hoje está te dando uma palavra
Deus hoje está te dando uma direção, dizendo: tira o olho daquilo que não é importante e coloca os teus olhos naquilo, aleluia, que gera alegria, que gera prazer dentro do teu coração e te faz adorar de verdade. É parar de olhar para o problema e começar a olhar para Cristo. A Bíblia diz ainda em Colossenses capítulo 3, versículo de número 17: fazei tudo dando graças a Deus, aleluia, seja em gestos, seja em ações, tudo que você fizer, faça dizendo: obrigado, Jesus. Faça dizendo: graças a Deus porque eu cheguei até aqui, graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais uma live, graças a Deus porque eu tenho irmãos abençoados que estão orando por mim, graças a Deus porque eu tenho um povo abençoado que me ama, graças a Deus, aleluia, pela vida do meu pastor Demétrio, que é uma bênção na minha vida. Obrigado, pastor. E eu digo isso, que o Senhor é uma bênção na minha vida, o Senhor é uma bênção sobre a minha família. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, aleluia. Obrigado pela igreja Apacentar, obrigado pelos irmãos da igreja Apacentar, obrigado pela igreja do Brasil, obrigado por você que está aqui de Santa Catarina, de outro país. Obrigado a Deus por sua vida. Isso é ser grato, é agradecer a Deus constantemente. Em tudo dai graça. Pratique esse exercício, pratique isso na sua vida, e eu tenho certeza que você vai começar a perceber coisas maiores e melhores na sua vida, porque nós precisamos aprender a ser grato. A Bíblia ainda nos diz, o quarto ponto é dizendo: não extingueis ou não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Sabe, irmãos, e por muito tempo eu ficava me perguntando, eu ficava me questionando e dizendo: Deus, como é que eu posso apagar o teu Espírito na minha vida? Como é que eu posso apagar o teu Espírito em mim? O que eu faço para isso acontecer? Porque muitas vezes nós fazemos sem pensar, fazemos sem refletir, acabamos apagando o Espírito de Deus na nossa vida. E Deus me levou ao texto de Hebreus, capítulo de número 3, se você puder abrir na sua Bíblia para meditarmos juntos. Hebreus capítulo 3, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Olha o que a palavra de Deus nos diz, e esse aqui é um dos motivos que fazem o Espírito de Deus se apagarem na vida de algumas pessoas. O texto nos diz assim, Hebreus 3, do 7 ao 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aleluias. Pastor, o que apaga o Espírito de Deus na nossa vida? Esse texto é bem claro em dizer: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você ouvir Deus falar com você, não endureça a sua cerviz. Porque o orgulho é o princípio, aleluia, para a queda. E tem muita gente que, por causa do orgulho, não ouve a voz de Deus, não ouve o conselho de Deus, não ouve o que Deus está falando a ele. E isso faz o Espírito de Deus, sabe, ser extinto da sua vida, ser minguado da sua vida, se afastar da sua vida. E o que faz de forma completa o Espírito de Deus sair da vida de muitas pessoas é a incredulidade. Quando você não crê no que Deus fala, quando você não crê no que Deus faz, quando você não crê no que Deus está realizando na sua vida, na sua família,
Isso faz o Espírito de Deus ser apagado. Olha o que a Bíblia diz, aleluias: os vossos pais me tentaram, provaram e viram por 40 anos a provisão de Deus no deserto. Irmãos, é porque às vezes a gente não para e pensa a grandeza da provisão de Deus no deserto para aquele povo. Se a gente pensar aqui um pouquinho e você refletir aí na sua casa, eram 600 mil homens que saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Se pensarmos que cada homem, em média, tinha uma ou duas esposas, naquela época podia ter isso, e você pensar que cada um tinha um filho, se nós pensarmos assim, já seria 1.200.000, mais um filho de cada já seria 1.800.000, quase 2 milhões de pessoas. Mas é difícil pensar que naquela época eles tinham só um filho. É provável que eles tinham 2, 3, 4, 5, 10 e assim vai. Então vamos colocar uma média de 3 milhões de pessoas no deserto. Imagina Deus provendo para esse povo. Se um ser humano precisa de, em média, 2 litros de água para beber todos os dias, imagina Deus tendo que prover, irmãos, para cada uma pessoa que estava no deserto, 2 litros de água por dia. Eles não estavam em casa, na sombra, eles estavam no deserto. O deserto é quente, mesmo uma nuvem cobrindo de dia, a sensação térmica era alta por causa do calor. Então Deus provendo água para 3 milhões de pessoas, Deus provendo comida para 3 milhões de pessoas, Deus fazendo a roupa crescer no corpo para 3 milhões de pessoas, Deus provendo codornizes para 3 milhões de pessoas. Eles experimentaram toda a provisão de Deus e ainda assim não creram no que Deus havia falado a eles. Sabe, eu vejo pessoas que estão sendo abençoadas todos os dias, e por isso eu fiz questão de enfatizar sobre a gratidão, porque se você parar um momento e perceber e olhar ao seu redor, Deus tem te abençoado todo dia, Deus tem provido sobre a sua vida todo dia, Deus tem, sabe, te sustentado todos os dias. Eu me lembro de alguns dias que nós estávamos ali no Rio de Janeiro, e quando Lucas nasceu, eu desempregado, Laodiceia desempregado, nós morávamos de aluguel, sem renda nenhuma, e às vezes eu saía para pregar e recebia algumas ofertas, e era daí que Deus ia provendo para a nossa vida. E tinha dias que a gente chegava no dia 28, no dia 29, e teve uma vez que eu me lembro disso de forma tão intensa, que nós chegamos no dia 1º do mês e eu não tinha nada, não tinha como pagar o aluguel, não tinha como fazer compra para dentro de casa, e eu olhei para minha esposa e o Lucas, aleluia, ainda amamentado, ainda tomando leite no peito da Laodiceia, e eu olhando falei: Deus, o que vai ser agora? E Deus liberou uma palavra sobre a minha vida perguntando: você confia em mim? Você acredita na minha palavra? E no meu coração eu disse: Deus, eu acredito, eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai prover de alguma maneira, porque eu não tenho motivo para reclamar, eu tenho motivo de agradecer, porque até esse momento eu tenho visto a tua mão, eu tenho visto a tua bênção, eu tenho visto o teu favor. Irmãos, no mesmo dia eu recebi um convite para pregar 2 dias depois, aleluias, e no convite o irmão falou: você vem? Eu falei: vou, de maneira, aleluias, com coração alegre, com desejoso em pregar a palavra de Deus, porque isso me move, isso move a minha vida, eu amo pregar a palavra de Deus. E chegando lá naquele lugar, aleluias, eu preguei a palavra de Deus. Sabe aquele dia que você está um caco, aleluias, você está quebrado, mas parece que é nesse dia que Deus mais te usa, que Deus derrama a glória dele. E foi esse dia assim muito especial. E quando acabou o culto, irmãos, a irmã veio com um envelope e disse assim: pastor, isso aqui é para abençoar a sua vida. Eu falei: amém, glória a Deus. Fui para casa com a minha esposa, e quando chegamos em casa, eu entrei no quarto, agradeci o Senhor. Irmãos, quando eu peguei o envelope e abri, olha, nós choramos, eu e a Laodiceia choramos, começamos a agradecer o Senhor,
porque era exatamente, aleluia, o dinheiro para pagar o nosso aluguel e para comprar aquilo que nós precisávamos para dentro da nossa casa. E sabe, aquilo fortaleceu ainda mais a presença de Deus dentro de mim, me fez confiar ainda mais no Senhor. Sabe por quê? Porque a incredulidade afasta o Senhor, mas a fé, a confiança aproxima Deus, traz Deus para perto. Todas as vezes que você confia no Senhor, você vai viver milagres, você vai viver provisões, você vai viver vitórias inesperadas, que talvez ao olhar de algumas pessoas é impossível acontecer, mas sabe, para o teu Deus nada é impossível, para o teu Deus nada é impossível. E por isso, irmãos, nós precisamos experimentar tudo que Deus nos tem e não endurecer o nosso coração, mas amolecê-lo e ser grato a Deus, porque se você quer viver uma vida plena de comunhão e intimidade com o Espírito Santo, você precisa, aleluia, fazer de tudo para que essa chama dentro de você não se apague. Lembra lá de Levítico, quando diz, aleluia, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo precisa permanecer aceso dentro de você. Jeremias, num dia o profeta Jeremias querendo desistir, querendo parar do seu chamado, e ele pensou até em parar, mas quando ele para e reflete, ele diz: olha, eu quero desistir, mas tem fogo ardendo aqui dentro, tem fogo queimando dentro de mim, que não me deixa parar, que não me deixa desistir. Ei, deixa o fogo de Deus arder dentro do teu coração. Não apague esse fogo, não apague essa chama, mas creia em Deus, que Ele é poderoso para fazer maravilhas na sua vida, mas que o Espírito Santo de Deus esteja aceso dentro do teu coração, esteja aceso dentro da tua vida, e Ele queime dentro de você, oh aleluia, que Ele possa queimar dentro da sua vida, para que essa incredulidade vá embora, para que a dúvida vá embora e a certeza reine no seu coração, que existe um Deus que cuida de você, que cuida da sua vida, que cuida da sua família e vai te dar vitória em nome de Jesus, aleluia. O quinto ponto, aleluia, dessa palavra, dessa passagem, aleluias, é Paulo dizendo aos irmãos, aleluias, que eles não devem desprezar as profecias, eles não devem desprezar a profecia. E nós aprendemos que a maior profecia é a poderosa palavra de Deus. Não desprezeis as profecias, não despreze a palavra do Senhor, não despreze aquilo que está escrito aqui. Eu costumo dizer, aleluias, falo em algumas mensagens, falo para alguns irmãos que até questionam e falam: pastor, tem tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus, tem tanto tempo que Deus não fala comigo. E na verdade não é Deus que está em silêncio com você, é a sua Bíblia que está fechada, porque se a sua Bíblia estiver aberta, essa é a palavra de Deus e Ele vai falar contigo todos os dias. Talvez não é Deus que esteja em silêncio, talvez é a sua Bíblia que esteja fechada. Então não despreze a profecia, entenda que essa é a voz de Deus. Nós aprendemos lá com os antigos irmãos que diziam que essa Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando, tanto aberta como fechada, no celular, no tablet, no computador. A poderosa palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Provérbios 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nela confia.
Salmo 119, versículo 11, aleluia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, aleluia. Quando nós vamos para João, aleluia, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. Capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Capítulo 15, versículo 3, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou não desprezem as profecias, porque a poderosa palavra de Deus é pão para a tua vida, é bússola para a tua vida, é direção para que você não seja confundido, é revelação para que você não seja enganado, é discernimento para que o inimigo não roube a semente que Deus plantou no teu coração. O teu coração é terra fértil e essa palavra está sendo semeada e germinada no teu coração e vai crescer e vai se tornar uma grande árvore para dar frutos maravilhosos em nome de Jesus. Mas não despreze a profecia, valorize a palavra de Deus, valorize a Bíblia que você tem. Como foi custoso, como demandou esforço, dedicação, sacrifício de muitas pessoas para que hoje tenhamos essa palavra em mãos, essa palavra diante de nós, e por isso nós precisamos valorizar. Leia a Bíblia todos os dias. Ei, irmãos, deixa eu falar mais uma vez, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, e mais ainda, permita que a Bíblia te leia todos os dias, aleluias. Leia e deixe a palavra ler você todos os dias, porque assim você vai viver uma vida plena no Senhor, você vai viver uma vida de vitória no Senhor, porque essa palavra não é um livro comum, é a poderosa palavra de Deus. Se você abrir o seu Google, se você abrir o Google aí, fazer uma pesquisa sobre ditados e citações sobre a Bíblia, você vai ver como grandes personagens na história, os presidentes nos Estados Unidos, físicos, cientistas e tantas outras pessoas falaram sobre a importância de ler a Bíblia, falaram sobre a importância de ter a palavra de Deus como base da nossa vida. Se você tem essa palavra guardada no seu coração, fixada na sua mente, aleluia, entranhada no teu espírito, tenha certeza que você já venceu toda a batalha espiritual, porque Jesus venceu o diabo, aleluia, com a palavra. Ele revidou com a palavra, e quem tem a palavra de Deus tem espada do Espírito para vencer as ciladas e as afrontas do inimigo. Então não despreze a profecia, valorize a poderosa palavra de Deus. Paulo ainda nos diz algo muito importante, e já caminhando em direção ao final dessa palavra, Paulo diz: examinai tudo e retende o que é bom. Essa palavra é muito propícia para esse momento, irmãos. É muito propícia para esse quadro em que nós estamos vivendo. Eu tenho visto pessoas desesperadas, pessoas, sabe, já à beira de uma depressão, porque ela não tem filtros espirituais. Ela não tem filtros para filtrar certas coisas. Elas se conectam com notícias ruins. Elas se conectam com notícias de tragédias. Elas se conectam com notícias, sabe, prejudiciais para a sua vida, e começam a se encher daquilo, a encher a sua alma de notícia ruim, a encher os seus pensamentos de notícias ruins, e quando menos
param para refletir, a sua alma, a sua vida já está cheia de coisas ruins, mas a Bíblia está nos dizendo: ei, retende o que é bom, o que é ruim você joga fora. Tenha sabedoria de Deus para se afastar daquilo que é ruim, examinar tudo, mas reter aquilo que é bom, reter aquilo que é edificante, reter aquilo que sabe traz, aleluia, gratidão sobre a sua vida, intimidade com Deus sobre a sua vida. Nem tudo que postam nas redes sociais é verdade, nem tudo que postam na internet é verdade. Tem muita coisa que é fake news, tem muita coisa que é invenção humana, tem muita gente que está, propagando notícias para se autopromover, para ganhar ibope, para ganhar audiência, para ganhar seguidores, para ganhar pessoas que estejam ali sendo alimentados por esse caos, sendo alimentados por coisas ruins. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus de examinar as coisas, de, pensar sobre tudo que está acontecendo e ter a sabedoria de tomar as decisões certas, porque a nossa fé não é ilógica, a nossa fé é inteligente, a nossa fé não rouba a nossa consciência, a nossa fé nos faz refletir sobre as coisas. Eu gosto muito de uma frase do John Stott, e não é apenas uma frase, é um livro de um grande escritor americano que diz: crer também é pensar. Se eu creio, eu também preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso buscar informações corretas. E nada melhor do que esses dias você se debruçar naquilo que Deus tem para a sua vida e parar de se encher de coisas ruins, mas se voltar para Deus. Você precisa sim ter informações de qualidade. Pesquise, busque outras fontes, veja os dois lados da moeda, pesquise a fundo, não seja alienado diante daquilo que estão colocando diante de você, para que você não coma aquilo que vai prejudicar a sua alma, mas que você seja alimentado por aquilo que é bom, que é benéfico, que faz você crescer, que faz você se conectar e se aproximar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, examine tudo, mas retenha aquilo que é bom. Aleluia. Paulo ainda vai nos dizer aqui no versículo de número 22, dizendo: se afastem da aparência do mal, aleluia, se abstenham, se distanciem da aparência do mal. Sabe por quê? Porque o mal está ao nosso derredor. A Bíblia diz que o diabo ruge como leão ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Existe uma fúria do inimigo, existe um levante do adversário, e o plano dele é destruir a sua vida diante de qualquer pequena oportunidade que você dê a ele. Por isso a Bíblia diz no Salmo de número 1, versículo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda, o homem que não anda, a mulher que não anda, o jovem que não anda, a criança que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantado junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer, ele prosperará. Aleluia. Deus não quer que você ande pela aparência do mal, viva influenciado pelo mal, mas busque, como Jó fazia. Jó via o mal na sua frente e ele se desviava, e é muito bom perceber isso, porque quando Deus fala de Jó para o diabo, aleluia, sabe o que Deus fala? Deus diz assim, viste Jó, homem íntegro, reto e que se desvia da aparência do mal. Você já percebeu que Jó era o homem mais rico do Oriente, Jó era o homem mais próspero do Oriente, Jó era o homem mais respeitado do Oriente, Jó era o homem mais influente do Oriente, Jó era o homem que mais tinha amigos e pessoas a seu redor no Oriente. Mas quando Deus fala de Jó, Deus não fala de nada que está do
do lado de fora de Jó, Deus fala daquilo que Jó tem do lado de dentro. Deus dá testemunho do caráter e da essência de Jó. Deus diz: é íntegro, reto e se desvia da aparência do mal. Quem se desvia da aparência do mal, oh aleluia, ele caminha em direção à vontade de Deus. E como disse aquele louvor, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, irmãos, não consegue viver. Quem anda com Deus não consegue andar pelas palavras que o mundo nos orienta, não consegue andar pelo caminho que o mundo nos oferece, porque o caminho que leva ao céu é estreito, a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então se afaste da aparência do mal. Se você percebe que algo é ruim para a sua vida, pare de se aproximar. Se você percebe que ver algo te faz pecar, desligue, se desconecte. Se você sabe que estar perto de algumas pessoas é tóxica para você, se afaste. Não permita que o mal tome a sua vida, mas se afaste de toda aparência do mal, para que você viva uma vida santa no Senhor, para que você viva o propósito que Deus tem na sua vida. Não tente lutar contra aquilo que é mais forte que você, e a sua natureza sim é mais forte do que você, mas o Senhor sobre ti te dará força para vencer a sua natureza, para vencer essa fraqueza e te tornar forte para a glória do nome do nosso Deus. Aí Paulo termina o versículo de número 23 dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifique no espírito, na vossa alma e no vosso corpo, para que vocês sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu te dar uma notícia: a vinda do Senhor é iminente. O Senhor está voltando. Para algumas pessoas Ele está voltando no leito, para algumas pessoas Ele está voltando nesses dias. Como cristãos, como servos de Deus, têm sido recolhidos pelo Senhor, Ele está voltando, e a oportunidade que você tem de viver com Ele é hoje, é agora. O ontem já foi, o amanhã eu não sei se virá, mas agora é a oportunidade que nos deu o Senhor para nos regozijarmos, para orarmos, para darmos graças a Deus, para não apagarmos o Espírito, para não desprezar as profecias, para examinar tudo e nos afastarmos de tudo aquilo que é mal. Hoje é a noite que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos mais perto dEle, de estarmos mais conectados a Ele, de vivermos a vontade que Ele tem para as nossas vidas hoje. Deus quer te salvar hoje, Deus quer te usar hoje, Deus quer te abençoar hoje, Deus quer te restaurar hoje. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez ainda hoje, pela manhã ou pela tarde, o importante é que você tenha um coração contrito, que você tenha um coração humilde, que você tenha um coração de arrependimento e reconheça que Ele pode restaurar a sua vida, que Ele pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje, ainda nesse momento. E eu tenho certeza, aleluia, que diante da atitude que você tomar nesse momento, diante da decisão que você escolher nesse momento, eu sei que o Senhor fará uma obra, o Senhor fará maravilhas na sua vida, no nome poderoso de Jesus.